Wilhelm Reich. Psicologia de massas do fascismo. Capítulo 12. O erro de cálculo biológico na luta do homem pela liberdade. 1. O nosso interesse pelo desenvolvimento da liberdade. Este capítulo tratará do erro de cálculo biológico que, como prova a história, tem sido cometido por todos os movimentos pela liberdade. É um erro que sufocou de início os esforços pela liberdade ou frustrou todas as regulações satisfatórias da vida social alcançadas até agora. Na base desta tentativa está a convicção de que só a democracia do trabalho pode criar as bases da verdadeira liberdade. A vasta experiência que adquiri no campo dos conflitos sociais leva-me a crer que a descoberta desse erro de cálculo não será muito bem acolhida. Ela exige muito do desejo de verdade de todos e de cada um de nós, representa, na prática, uma grande sobrecarga na luta diária pela existência, pois transfere toda a responsabilidade social para os homens e mulheres que trabalham em fábricas, propriedades rurais, clínicas, escritórios, laboratórios, etc. Temos constatado que fatos de natureza fundamental, isto é, fatos que acima e além do rebuliço político do dia a dia, referem-se à pré-história da espécie humana, à constituição biológica do homem, costumam ser rejeitados com argumentos diversos. Mas, no fundo, o motivo é sempre irracional. Quando reina a paz e tudo corre no ritmo habitual, então se diz, tudo vai bem, a Liga das Nações assegura a paz, nossos diplomatas resolvem os conflitos pacificamente. Os generais são apenas peças decorativas. Para que então fazer interrogações que só teriam significado se houvesse uma guerra? Nós terminamos uma guerra para pôr fim a todas as guerras. Não há, portanto, motivo para inquietação. Mas quando se revela que esses argumentos são baseados em ilusões, quando a Liga das Nações e os diplomatas dão provas suficientes de sua incapacidade para lidar com problemas urgentes, quando se desencadeia uma nova guerra, desta vez envolvendo o mundo todo e mais violenta do que todas as guerras que a história conhece, então todas as atenções se concentram no objetivo de vencer a guerra. Então se diz, primeiro temos que ganhar a guerra. Não é tempo para verdades profundas. Precisaremos delas quando tivermos ganho a guerra, pois nessa altura teremos também de assegurar a paz. Faz-se, portanto, uma distinção nítida entre a condução da guerra e a vitória da guerra, entre o fim das hostilidades e a conclusão da paz. Só depois de se ganhar a guerra e se concluir a paz é que se pretende assegurar a paz. Ignora-se, assim, que é exatamente durante a guerra que têm lugar as profundas convulsões sociais que destroem as velhas instituições, que transformam o homem, que, em outras palavras, as sementes da paz germinam nas devastações da guerra. O desejo intenso de paz por parte dos homens nunca é tão forte como durante a guerra. Não existe nenhuma outra circunstância social em que haja impulsos tão fortes para a mudança das condições que provocam a guerra. O homem aprendeu a construir represas quando passou por inundações. A paz só pode ser construída durante a guerra, então, e só então. Mas em vez de aproveitar a tempo os ensinamentos da guerra para construir um mundo novo, adiam-se decisões importantes, a ponto de os diplomatas e estadistas estarem tão ocupados com acordos de paz e indenizações, que já não há tempo para fatos básicos. Pois, nos períodos de transição entre o fim das hostilidades e a conclusão de uma paz aparente, disse, primeiro é preciso reparar os estragos da guerra. A produção de guerra tem de ser convertida em produção de paz. Nossas mãos estão ocupadas. Antes de lidarmos com esses fatos básicos, vamos organizar tudo pacificamente. Entretanto, os ensinamentos da guerra são esquecidos. Mais uma vez, tudo foi arranjado de tal maneira que no decorrer de uma geração, estoura uma nova guerra ainda mais terrível. Mais uma vez, não há tempo e se está muito ocupado para se preocupar com verdades básicas. As emoções do período da guerra cedem rapidamente o lugar à velha rigidez e apatia emocional. Se alguém, como eu, passou por esse adiamento de questões essenciais e ouviu esses mesmos argumentos pela segunda vez, em 45 anos de vida, se reconheceu na nova catástrofe, todas as características da antiga catástrofe, então tem de admitir, embora relutantemente, que não houve nenhuma mudança essencial desde a primeira catástrofe. A menos que se considere o aperfeiçoamento dos meios de destruição e um desenvolvimento mais difundido do sadismo humano como mudanças essenciais. Lenta e seguramente, forma-se nesse homem a convicção de que por uma ou outra razão curiosa, as massas humanas não querem descobrir a raiz do segredo da guerra. Elas temem as verdades que poderiam trazer-lhes uma cura dolorosa. As pessoas costumam considerar a guerra como uma tempestade social.
Afirma-se que a guerra purifica a atmosfera, que tem grandes vantagens. Ela fortalece a juventude, tornando-a corajosa. E acredita-se de maneira geral que sempre houve e sempre haverá guerras. As guerras são motivadas biologicamente. Segundo Darwin, a luta pela existência é a lei da vida. Então, por que motivos são organizadas conferências de paz? Nunca ouvi dizer, aliás, que os ursos ou os elefantes tenham o costume de se dividir em dois grupos que se destroem mutuamente. No reino animal, não há guerras dentro da mesma espécie. A guerra no interior de uma mesma espécie é tal como o sadismo, uma aquisição do homem civilizado. Não, por algum motivo os homens evitam conhecer as causas profundas da guerra. Além disso, há sem dúvida, melhores meios do que a guerra para tornar a juventude forte e sadia, ou seja, uma vida amorosa feliz, um trabalho agradável e seguro, esportes em geral e liberdade em relação às intrigas maldosas. Tais argumentos são, portanto, vazios de significado. O que se passa afinal? Por que é que as pessoas temem sabê-lo? Será possível que cada ser humano conheça, no seu íntimo, a realidade, e não ouse admiti-la nem sequer para si próprio e para seu próximo? A realidade é a seguinte: as massas humanas, em consequência de milênios de distorção social e educacional, tornaram-se biologicamente rígidas e incapazes de liberdade. Não são capazes de estabelecer a coexistência pacífica. Por mais cínicas e desesperançadas que essas duas breves orações possam parecer, elas contêm a resposta às três perguntas anteriores. Ninguém quer reconhecer a verdade que elas contêm, e nem mesmo ouvi-las. Nenhum estadista democrático saberia o que fazer com elas. Mas todo homem honesto as conhece. Os ditadores construíram o seu poder sobre a irresponsabilidade social das massas humanas. Utilizaram-na conscientemente e nem sequer procuraram encobrir esse fato. Mais da metade do povo civilizado alemão ouviu dizer, durante anos, que as massas humanas simplesmente regurgitam aquilo que nelas se inculca. Reagiram a isso com uma lealdade servil. Elas mesmas provocaram essa situação ignominiosa. É ridículo dizer que o general psicopata conseguiu violentar por si só 70 milhões de pessoas. O quê? Perguntará o político melífluo e filantropo. Vocês dizem que os americanos são incapazes de liberdade? E quanto aos rebeldes heróicos da Tchecoslováquia e da Iugoslávia, aos comandos britânicos, aos mártires da Noruega, aos exércitos da Rússia soviética? Como vocês ousam ofender de tal modo as democracias? Não nos referimos a grupos militares ou governos, a minorias ou a cientistas e pensadores isolados. Mas a verdadeira liberdade social é mais do que uma questão de grupos. O curso da sociedade é determinado apenas pela esmagadora maioria dos homens e mulheres trabalhadores, quer estes aceitem passivamente a tirania, quer a apoiem ativamente. Serão as massas capazes de administrar por si mesmas a sociedade, sem que os seus estadistas ou partidos políticos lhes indiquem o que fazer e como fazer. É verdade que elas são capazes de gozar liberdades concedidas, de desempenhar trabalho predeterminado, de ser contra a guerra e a favor da paz. Mas até agora foram incapazes de defender o trabalho contra os abusos, de regulá-lo através de suas próprias organizações, de promover o desenvolvimento rápido, de evitar guerras, de superar o seu próprio irracionalismo, etc. As massas não conseguem fazer tudo isso porque até agora nunca tiveram condições de adquirir e exercer essa habilidade. E a única resposta possível para essa guerra seria a autogestão da sociedade pelas massas, a administração, por elas, das organizações responsáveis pela produção e o consumo. Quem leva a sério as massas humanas exige delas plena responsabilidade, pois só elas são essencialmente pacíficas. A responsabilidade e a capacidade de ser livre devem ser acrescentadas agora ao amor pela paz. Por mais amargo que possa ser, o fato permanece: na base do fascismo está a irresponsabilidade das massas humanas de todos os países, nações, raças, etc. O fascismo é o resultado da distorção do homem através de milhares de anos. Poder-se-ia ter desenvolvido em qualquer país ou nação. Não é uma característica especificamente alemã ou italiana. O fascismo se manifesta em cada cidadão do planeta. A expressão austríaca, da Kamen out nichts machen, exprime esse fato tão bem quanto a expressão americana Let George do it. O fato de essa situação ter sido provocada por um desenvolvimento social que remonta a milhares de anos não altera o fato em si mesmo. O responsável é o próprio homem, e não os desenvolvimentos históricos.
O que provocou o fracasso dos movimentos socialistas pela liberdade foi essa transferência de responsabilidade do homem vivo para os desenvolvimentos históricos. Contudo, os acontecimentos dos últimos 20 anos exigem a responsabilidade das massas trabalhadoras. Se entendemos por liberdade, antes de tudo, a responsabilidade de cada indivíduo pela construção da sua existência pessoal, profissional e social, de forma racional, então pode-se dizer que não há nada a se temer mais do que a criação da liberdade geral. Sem que se tenha evidenciado e respondido claramente a esta interrogação fundamental, nunca existirá uma liberdade que dure mais de uma ou duas gerações. A solução para esse problema exigirá mais reflexão, mais decência, mais consciência, um reajustamento econômico, educacional e social na vida social das massas maior do que todos os esforços que foram feitos durante as guerras passadas, e terão de ser feitos nas guerras futuras, e do que todos os programas de reconstrução do pós-guerra juntos. Esse problema e sua solução contém tudo aquilo que os mais corajosos e abnegados pensadores da história tentaram compreender através do conceito de revolução social internacional. Nós somos os protagonistas e os titulares de uma enorme transformação revolucionária. Se é necessário sofrer, então que o sangue, o suor e as lágrimas tenham ao menos um objetivo racional, ou seja, a responsabilidade das massas trabalhadoras pela vida social. Esta conclusão depreende-se logicamente das seguintes afirmações. 1. Todos os processos sociais são determinados pela atitude das massas. 2. As massas são incapazes de liberdade. 3. A conquista da capacidade de ser livres pelas próprias massas representa a verdadeira liberdade social. O que me impele a me afastar da política usual de dissimular esses fatos, sendo que, principalmente, não reivindico liderança política? Há vários motivos. Durante anos, recusei-me a atendê-los porque tinha medo das consequências. Adiei repetidamente o momento de escrever estas conclusões. Tentei livrar-me do problema, dizendo a mim mesmo que não sou político e que os acontecimentos políticos não me dizem respeito. Ou que os meus estudos de biofísica orgânica me davam muito que fazer e que não devia sobrecarregar-me mais ainda com uma questão social básica ingrata e que provisoriamente parecia insolúvel. Tentei convencer-me de que era a minha secreta ambição política que me levava a me envolver na confusão das ideologias políticas irracionais. Não queria ceder a ambições dessa ordem. Os políticos e estadistas responsáveis fatalmente se ocupariam desses problemas, cedo ou tarde. Depois de vários anos em que, com dificuldade, tentei esquivar-me a esses fatos, acabei por ceder à pressão que as pesquisas dos fenômenos da vida exerciam sobre mim e os meus colaboradores. Um pesquisador tem de ser, em primeiro lugar, fiel à verdade. O cumprimento desse dever é tanto mais difícil quanto é certo que a afirmação de tais verdades, em vez de ser considerada como algo perfeitamente natural, chega a representar um enorme perigo, dadas as circunstâncias atuais. Basicamente, esta é apenas uma síntese de fatos que conhecíamos há muito, mas isoladamente. 1. A humanidade encontra-se biologicamente doente. 2. A política é a expressão social e racional dessa doença. 3. Tudo o que acontece na vida social é determinado, ativa ou passivamente, voluntária ou involuntariamente, pela estrutura das massas humanas. 4. Esta estrutura do caráter é formada por processos socioeconômicos, e ela própria consolida e perpetua esses processos. A estrutura biológica do caráter do homem não é mais do que a fossilização do processo histórico autoritário. É a reprodução biofísica da repressão das massas. 5. A estrutura humana debate-se na contradição entre o desejo intenso de liberdade e o medo da liberdade. 6. O medo de liberdade das massas humanas manifesta-se na rigidez biofísica do organismo e na inflexibilidade do caráter. 7. Qualquer forma de liderança social é simplesmente a expressão social de um ou de outro aspecto dessa estrutura das massas humanas. 8. Não se trata do Tratado de Paz de Versalhes, ou dos poços de petróleo de Baku, ou de 200 ou 300 anos de capitalismo, mas sim de 4 a 6 mil anos de civilização autoritária e mecanicista que destruiu o funcionamento biológico dos seres humanos. 9. O interesse pelo dinheiro ou pelo poder é um substituto para a felicidade amorosa não realizada, suportada pela rigidez biológica das massas humanas. 10. A repressão da sexualidade natural dos adolescentes e das crianças serve para moldar a estrutura humana, de tal forma que as massas de pessoas se tornem defensoras e reprodutoras da civilização mecanicista e autoritária. 11.
milhares de anos de repressão dos seres humanos estão em vias de ser eliminados. São estes, de modo geral, os resultados de nossa pesquisa sobre o caráter e suas relações com os processos sociais. Temos um interesse triplo no desenvolvimento de um mundo livre, pessoal, objetivo e social. 1. O interesse pessoal é determinado pela ameaça à nossa existência como membros desta sociedade mortalmente doente. Quem, como eu, perdeu, durante a Primeira Guerra Mundial, o lar, a família e os bens? Quem viveu durante 3 anos e meio de uma guerra mortífera? Quem viu morrer e desaparecer numerosos amigos? Quem assistiu a êxodos em massa e a destruições, etc.? Compreende o que milhões e milhões de homens e mulheres estão sofrendo hoje. Queremos pôr fim a essa ignomínia. É uma ignomínia que um punhado de malfeitores prussianos e de neuróticos perversos, funcionando como furriers de uma coisa ou outra, possam explorar o estado de desamparo social de milhões de homens e mulheres trabalhadores e decentes. A ignomínia é tanto maior quanto é certo que os mesmos milhões de homens e mulheres confiam ingenuamente o poder a esses malfeitores políticos. E esse foi o caso não só na Alemanha. Queremos apenas poder trabalhar sossegados, poder amar as nossas mulheres ou maridos sem perigo, poder educar os nossos filhos, livres do miasma da peste. Em poucas palavras, não queremos que esta vida tão curta seja perturbada e enganada por um punhado de malfeitores políticos. Não queremos que a política continue a destruir a nossa vida. E de uma vez por todas. 2. Os protagonistas da peste fascista descobriram a incapacidade das massas para a liberdade e declararam que ela é um fato biológico absoluto. Criaram teorias raciais irracionais, dividiram a humanidade em raças superiores e inferiores biologicamente imutáveis, atribuindo a si próprios, que são os mais doentes e malfeitores, o título biológico de super-homens. Nós temos a resposta para essa burla. A teoria da raça é uma concepção mística da vida. A felicidade natural do homem no amor e a segurança na vida serão a ruína dessa concepção. 3. O nosso instituto tem à sua frente uma tarefa extraordinária. Temos de nos preparar para 2 possibilidades muito diferentes. A. Para a possibilidade de que a Segunda Guerra Mundial imponha a resposta para o caos social, acabando por conscientizar a sociedade. Neste caso, seremos chamados a importantes tarefas. Teremos de assumir uma responsabilidade enorme. É necessário nos prepararmos para essa eventualidade. É necessário ter uma ideia clara das tarefas. É necessário, se não queremos fracassar, organizar nosso conhecimento sobre as reações humanas e os efeitos da peste fascista. Esta tarefa só pode ser realizada no âmbito da luta mais geral em prol da verdadeira liberdade. Se nos entregássemos à ilusão de que os homens são estruturalmente livres e capazes de assumir a cada momento a gestão da sua própria vida, isto é, de que basta eliminar a peste do partido fascista para que a liberdade social funcione, para que a justiça prevaleça sobre a injustiça, a verdade sobre a mentira, a decência sobre a desonestidade, nesse caso estaríamos sem dúvida condenados a sussobrar juntamente com tudo aquilo que se apoia em ilusões desse tipo. O desenvolvimento da liberdade exige a ausência total de ilusões, pois só então será possível exterminar todo o irracionalismo das massas humanas, para abrir o caminho para a responsabilidade e a liberdade. Alimentar ilusões quanto às massas humanas ou lamentá-las só produziria novas desgraças. As organizações que lutam pela liberdade, em toda a Europa, comportaram-se em relação a esta doença das massas humanas do mesmo modo que um charlatão trataria um paralítico, tentando convencê-lo de que não estava realmente paralisado e de que ele poderia até dançar uma polca, se não fosse o lobo mau. Em 1914, os industriais da guerra e em 1942, os generais psicopatas. Pode até ser que um paciente paralítico ouça com agrado essas frases de consolo, mas ele continuará não sendo capaz de andar. Um médico decente, pelo contrário, procederia impiedosamente, evitaria a todo custo alimentar falsas esperanças no paciente. Procuraria, por todos os meios ao seu alcance, determinar a natureza da paralisia para então definir se ela é curável ou não. Em caso afirmativo, buscaria os meios para curar a doença. O ditador fascista declara que as massas humanas são biologicamente inferiores e que têm necessidade de autoridade, isto é, que são escravos por natureza. Disso resulta, como única possibilidade, a instauração de um regime autoritário totalitário. É interessante notar que todos os ditadores que hoje flagelam o mundo são oriundos das camadas oprimidas da população. Conhecem intimamente essa doença das massas humanas.
mas falta-lhes a compreensão dos fenômenos naturais e da evolução, o desejo de verdade e de investigação, de modo que nunca foram movidos pelo desejo de querer modificar esse estado de coisas. Por outro lado, os líderes democráticos formais cometeram o erro de supor que as massas de pessoas eram automaticamente capazes de liberdade. Desse modo, eliminaram qualquer possibilidade de estabelecer liberdade e autorresponsabilidade nas massas de pessoas, enquanto estiverem no poder. Acabaram por sussobrar na catástrofe e jamais reaparecerão. A nossa resposta é racional e científica. Baseia-se no fato da incapacidade das massas humanas para a liberdade. Porém, não concebemos essa realidade como um dado natural, de caráter absoluto e eterno, mas sim como consequência de condições sociais muito antigas, e por isso mesmo suscetível de ser alterada. Disso resultam duas importantes tarefas, a investigação e o esclarecimento das formas sob as quais se manifesta a incapacidade do homem para a liberdade. Segunda, a pesquisa dos instrumentos médicos, pedagógicos e sociais que possam criar essa capacidade de forma cada vez mais generalizada e ampla. Relembraremos neste contexto os erros dos governos democráticos, o pacto com ditadores dominados pela peste, os muitos atos de traição cometidos contra os aliados democráticos, como entre Inglaterra e Espanha, entre Rússia e Tchecoslováquia. A supremacia dos interesses mercantis sobre os princípios, por exemplo, petróleo russo para a Itália durante a Guerra da Etiópia, petróleo mexicano para a Alemanha durante a Guerra Espanhola contra o fascismo, ferro sueco para a Alemanha nazi, ferro e carvão americanos para o Japão, o comportamento da Inglaterra em Burma e na Índia, o fervor místico-religioso dos socialistas e dos comunistas. Esses erros são irrelevantes se comparados com os erros cometidos pelas massas humanas, a sua apatia social, a sua passividade, a sua sede de autoridade. Repetimos, somente as massas humanas trabalhadoras são responsáveis por tudo o que acontece, as coisas boas e as coisas más. Elas não só sofrem a guerra, como também a produzem. Essa responsabilidade implica necessariamente que só as massas humanas trabalhadoras podem estabelecer uma paz duradoura. O ponto central dessa realização será necessariamente a eliminação total da incapacidade de liberdade. Mas também este progresso só pode ser conseguido pelas próprias massas. As massas humanas que são incapazes de liberdade precisam assumir o poder social para serem capazes de assumir a liberdade e de assegurar a paz. Eis a contradição e também a sua solução. B. No caso de o resultado desta guerra não contribuir para aprofundar a consciência social, de se manterem, portanto, as antigas ilusões, é de supor que a nossa posição atual não sofra grandes transformações. Nesse caso, não poderemos furtar-nos à conclusão de que as pílulas de ilusão, as liberdades formais, as alegrias formais e as democracias formais logo irão gerar novas ditaduras e mais uma guerra. Permaneceremos então isolados e na oposição a esta miséria social, e enfrentaremos uma tarefa igualmente difícil. Dentro desse contexto geral de ilusões, teremos que manter uma honestidade subjetiva e objetiva. Teremos de nos esforçar para manter não adulterados, e mesmo para aprofundar, os nossos conhecimentos sobre a natureza humana. Não será fácil para os que trabalham no campo da biofísica orgânica, da psicologia estrutural e da economia sexual fugir à influência das ilusões e preservar, na forma de um cristal claro e puro, os seus conhecimentos, para as gerações futuras. É necessário que esses conhecimentos sejam ainda utilizáveis na prática, depois da Sexta, 12ª ou 20ª Guerra Mundial. Deste modo não transmitiremos aos nossos descendentes a narração dos feitos heróicos, de condecorações de guerra, de recordações heroicas e experiências do campo de batalha, mas sim um conhecimento modesto, discreto, sem ostentação, contendo as sementes do futuro. Essa tarefa pode ser realizada mesmo nas piores condições sociais. Quando for o tempo de superar a peste emocional, não queremos que aquela geração cometa qualquer erro desnecessário. E não queremos que ela tenha de procurar respostas para os argumentos da peste. Queremos que ela seja capaz de recorrer às verdades velhas, embora negligenciadas, e seja capaz de constituir sua vida mais honestamente e mais decentemente que a geração de 1940. Neste ponto, haverá quem nos pergunte: mas Cristo, por que vocês não lutam pelo poder social? Para poderem impor finalmente as importantes verdades descobertas por vocês. Não será uma atitude covarde a sua passividade política, quando vocês afirmam conhecer uma realidade de importância vital?
Lutem para conseguir a posição de ministro da Saúde, de ministro da Educação, de estadista, e assim por diante. Compreendemos esse tipo de argumentação. Muitos dentre nós têm se debatido incansavelmente com ela e passado muitas noites em claro. O dilema é o seguinte: sem o poder para colocá-los em prática, as verdades não têm nenhuma utilidade. Elas permanecem acadêmicas. O poder, seja ele qual for, sem uma base de verdade, é ditadura, de um modo ou de outro, pois se apoia sempre no medo que os homens têm de assumir a responsabilidade social e o pesado fardo inerente à liberdade. O poder ditatorial não é conciliável com a verdade, excluem-se mutuamente. É uma realidade histórica o fato de que a verdade morre sempre que os seus representantes alcançam o poder social. O poder representa sempre a sujeição de outros. As verdades, porém, não podem ser impostas por meio da sujeição, mas apenas pela persuasão. Este é um dos ensinamentos das revoluções francesa e russa. Nenhuma das suas verdades sobreviveu mais do que alguns decênios. Jesus defendeu uma verdade incomensurável para o seu tempo. Essa verdade morreu no mundo cristão quando a Jesus sucederam os papas. O conhecimento profundo da miséria humana, adquirido há 2000 anos, deu lugar a fórmulas rígidas, o manto simples deu lugar às vestes ornamentadas. A revolta contra a opressão dos pobres deu lugar à consolação com a esperança da felicidade eterna. As verdades da grande Revolução Francesa morreram na República Francesa e acabaram em politicagem, na ignorância de um Pétain e nas negociatas de um Laval. As verdades da economia de Marx pereceram na Revolução Russa, quando a palavra sociedade foi substituída por Estado, e o conceito de uma humanidade internacional foi substituído pelo pacto com Hitler. Morreram também na Alemanha, na Áustria e na Escandinávia, embora os descendentes dos grandes lutadores europeus pela liberdade tivessem todo o poder social nas mãos. Quase 100 anos depois de terem nascido as verdades de 1848, reina o produto da imundície milenar. O poder e a verdade são inconciliáveis. Também está uma verdade brutal e amarga. É verdade que aqueles dentre nós que têm alguma experiência política poderiam lutar pelo poder, tanto como qualquer outro político. Mas não temos tempo para isso. Temos coisas mais importantes a fazer. E não há dúvida de que o conhecimento que consideramos sagrado se perderia no processo. Para alcançar o poder, é preciso inculcar ilusões nas massas. Também isto é verdade. Lenin conquistou os milhões de camponeses russos, sem os quais a revolução teria sido impossível, com base numa palavra de ordem que era contrária às aspirações coletivas próprias do Partido Russo. Essa palavra de ordem era a seguinte: apropriem-se das terras dos grandes proprietários. Essas terras são propriedade individual de vocês. Os camponeses seguiram essa palavra de ordem, mas ter-se-iam negado a segui-la se em 1917 lhes tivessem dito que essa terra seria também coletivizada. Prova disso é a dura luta pela coletivização da economia agrícola na Rússia, por volta de 1930. Na vida social, há graus de poder e graus de falsidade. Quanto mais as massas humanas aderirem à verdade, menor será o abuso do poder. Em contrapartida, se as massas humanas acalentarem ilusões irracionais, tanto mais amplo e brutal será o exercício do poder por parte de um punhado de homens. Seria estúpido tentar conquistar as massas com a afirmação de que elas próprias, e não alguns psicopatas, é que são responsáveis pela miséria social, de que elas próprias, e não um dirigente eleito ou aclamado, têm a responsabilidade pelo seu destino, de que elas e só elas são responsáveis por tudo o que acontece neste mundo. Isso está em total desacordo com tudo que as massas até agora ouviram e absorveram. Seria estúpido pretender alcançar o poder por meio de tais verdades. Por outro lado, é definitivamente concebível que a catástrofe mundial chegue a uma fase em que as massas humanas serão forçadas a compreender as suas próprias atitudes sociais, a transformar a si próprias e a assumir o pesado fardo da responsabilidade social. Nessa altura, assumirão elas próprias o poder e terão razão ao rejeitar grupos que pretendem conquistar o poder no interesse do povo. Deste modo, nada nos leva a lutar pelo poder. Em contrapartida, podemos ter a certeza de que as massas humanas têm necessidade de nós, de que nos chamarão e nos confiarão importantes funções. Se algum dia tiverem condições de se transformarem numa direção racional, nesse momento, seremos parte dessas massas e não seus dirigentes, não seus representantes eleitos nem seus mentores. Então, como aconteceu na Áustria e na Alemanha há muitos anos, as massas de pessoas acorrerão às nossas clínicas, às nossas escolas,
As nossas conferências e demonstrações de fatos científicos, para obter respostas para as questões básicas da vida. Elas não exigirão nem esperarão que lhes digamos como resolver suas tarefas vitais, mas só virão até nós se nos tivermos mantido honestos. Então, quando as massas humanas tiverem de carregar a responsabilidade por toda a existência social, enfrentarão inevitavelmente as suas fraquezas, a herança do passado funesto, isto é, todos os aspectos da sua estrutura, do seu pensamento e dos seus sentimentos, que reunimos sob o conceito de incapacidade para a liberdade. E nós, como instituição social, junto com milhares de amigos, revelaremos os mecanismos dessa incapacidade para a liberdade e os obstáculos que se opõem ao desenvolvimento da liberdade, para ajudarmos as massas humanas no processo que conduz à verdadeira liberdade. Para isso não necessitamos de poder. A confiança de homens e mulheres de todas as idades e profissões, de todas as colorações de pele e opiniões, na nossa integridade absoluta como médicos, pesquisadores, pedagogos, assistentes sociais, biólogos, físicos, escritores, técnicos e assim por diante será infinitamente mais duradoura do que todo o poder que até agora foi alcançado pelos políticos. Essa confiança será tanto maior quanto melhor a nossa atividade científica e prática souber refletir a realidade. Essa confiança não pode ser conquistada, ela nasce espontaneamente quando nos dedicamos honestamente a uma atividade. De modo nenhum devemos adaptar as nossas ideias ao modo de pensar atual das massas com o objetivo de ganhar influência. A confiança generalizada nas nossas atividades só se estabelecerá a partir do amadurecimento do conhecimento generalizado da própria natureza da peste, quando formos convocados. Será um sinal de que a autogestão começa realmente a ocupar um certo lugar na vida social e de que desperta nas massas de homens e mulheres trabalhadores o desejo de conhecer a verdade profunda e de fazer uma autocrítica fecunda. Como a nossa organização é a única que enxerga a irracionalidade da política e as velhas ideologias, as coisas não poderão ocorrer de outro modo. Em contrapartida, veremos na nossa permanência na oposição um sinal seguro de que a sociedade não está ainda preparada para detectar e eliminar a irracionalidade que comanda os seus mecanismos. Mas também nesse caso de nada nos serviria assumir o poder, exceto para nós mesmos degenerarmos para a irracionalidade. Esta nossa renúncia consciente a ambições de poder não deve induzir ninguém a subestimar o nosso trabalho. Não estamos desempenhando o papel do cientista modesto e desinteressado. O nosso trabalho processa-se na origem da vida, de acordo com as ciências naturais fundamentais. Neste caso, a falsa modéstia equivaleria à autodestruição. É verdade que os nossos conceitos de potência orgástica, couraça de caráter e orgone parecem irrelevantes se comparados com a barragem de Dneprostroi, com o blackout, com Bataan e Tobruk, isto, evidentemente, a partir de um ponto de vista atual. Mas afinal, o que restou de Alexandre, o Grande, que se possa comparar às leis de Kepler, e de Júlio César, comparado com as leis da mecânica? E das campanhas de Napoleão, comparadas com a descoberta de micro-organismos ou do psiquismo inconsciente? E que restará do general psicopata que se possa comparar com o orgone cósmico? A renúncia ao poder não significa renúncia à orientação racional da existência humana. O efeito é diferente, é um efeito a longo prazo, profundamente transformador, verdadeiramente assegurador da vida. Não importa que só sintamos os efeitos amanhã ou depois de amanhã. Competirá às massas humanas trabalhadoras colherem hoje, e não amanhã, os frutos do novo conhecimento. A sua responsabilidade pela própria vida e atuação não é menor do que a responsabilidade do sapateiro pelos sapatos, do médico pelo paciente, do cientista pelas suas descobertas, do arquiteto pelas suas obras. Não nos empenhamos em ser benfeitores do povo ou em sentir pena dele. Nós levamos o povo a sério. Se ele necessitar de nós, saberá chamar-nos. E nós responderemos ao apelo. Quanto a mim, recuso-me a lutar pelo poder com a intenção de impor os meus conhecimentos. 2. Rigidez biológica, incapacidade para a liberdade e visão de vida autoritária e mecânica. Temos de enfrentar esta realidade inegável. Jamais na história da sociedade humana as massas foram capazes de preservar, desenvolver e organizar a liberdade e a paz conquistadas em batalhas sangrentas. Referimos-nos à verdadeira liberdade de desenvolvimento pessoal e social, à liberdade de enfrentar a vida sem medo, à liberdade em relação a todas as formas de repressão econômica, à liberdade em relação às inibições reacionárias do desenvolvimento, numa palavra,
A autogestão livre da vida. Libertemo-nos de todas as ilusões. No seio das próprias massas humanas existe um poder de retardamento que é reacionário e mortífero e que se opõe repetidamente aos esforços dos que lutam pela liberdade. Esta força reacionária que atua no seio das massas manifesta-se sob a forma geral de medo da responsabilidade e medo da liberdade. Não se trata aqui de valores moralistas. Esse medo encontra-se profundamente enraizado na constituição biológica do homem contemporâneo. Mas esta constituição não é inata no homem, como acredita o fascista típico, ela resulta da evolução histórica e, por isso, é suscetível de ser modificada fundamentalmente. Não é fácil fazer uma descrição clara e rápida do papel que o medo da liberdade tem desempenhado na sociedade. Talvez seja mais fácil começar por um artigo de James Aldridge, publicado no New York Times de 24 de junho de 1942, sob o título Aos britânicos na África falta o impulso de matar. Passo a citar. Início da citação de James Aldridge, abre aspas, o Afrika Korps alemão derrotou o 8º Exército porque tinha velocidade, fúria, virilidade e dureza. Como soldados, no sentido tradicional do termo, os alemães não valem nada. Mas o Marechal Erwin Rommel e o seu bando são homens furiosos, e de uma dureza que chega ao ponto da estupidez. São viris e rápidos, são assassinos com pouca ou nenhuma imaginação. São homens práticos, trazidos de uma vida prática e difícil para combaterem de maneira prática, são nazis treinados para matar. Os comandantes alemães são cientistas que constantemente experimentam e melhoram a difícil fórmula matemática de matar. São treinados como matemáticos, engenheiros e químicos colocados diante de problemas complicados. Não há arte, não há imaginação. Para eles, a guerra é uma simples questão de física. O soldado alemão é treinado para a psicologia do batedor temerário. É um assassino profissional, que não perde a cabeça. Acredita que é o homem mais duro que há na Terra. Na verdade, ele quebra facilmente, pois não é tão duro assim. E pode ser vencido rápida e cabalmente por um inimigo que utilize os mesmos métodos expeditivos e impiedosos. O soldado britânico é o soldado mais heróico do mundo, mas este heroísmo não deve ser confundido com dureza militar. Tem a dureza da determinação, mas não tem a dureza que lhe permita matar cientificamente o adversário. Fecha aspas, James Aldridge. Esta é a melhor descrição que jamais li do militarismo mecânico. Revela exemplarmente a completa identidade entre a ciência natural mecanicista, a estrutura humana mecânica e o assassinato sádico. Essa identidade conheceu a sua expressão mais alta e mesmo insuperável na ideologia ditatorial e totalitária do imperialismo alemão. A essa trindade mecânica opõe-se uma visão da vida que não considera o homem como uma máquina, nem a máquina como força dominadora do homem, nem o militarismo como a sua maior glória. Esta visão viva e funcional encontrou o seu último refúgio nas democracias ocidentais. Resta saber se ela sobreviverá ao caos. Afirmo, embora a minha afirmação possa parecer estranha a um general, que as derrotas das democracias, por mais trágicas e perigosas que tenham sido, foram imbuídas de uma humanidade profunda, diametralmente oposta ao automatismo mecânico, à valorização da vida humana. Aldridge está errado quando censura os chefes dos exércitos democráticos por tentarem poupar a vida humana, ao invés de imitar os robôs humanos. Também está errado quando exige que os combatentes antifascistas aprendam a matar de maneira ainda mais mecânica, mais automática e mais científica do que os automatos prussianos. Tentar derrotar tais automatos recorrendo aos seus próprios métodos é como tentar esconjurar o diabo por meio de Beelzebu, isto é, quem o tentar transformará a si mesmo, no processo de aprender a matar melhor e mais cientificamente, num autômato mecânico, e prosseguirá no caminho iniciado pelos seus adversários. Isso significará o fim irremediável das últimas esperanças numa sociedade humana diferente e capaz de viver em paz. Nossa concepção de luta antifascista é outra. É um reconhecimento claro e impiedoso das causas históricas e biológicas que determinaram tais assassínios. Só por este processo, e nunca pela imitação, será possível destruir a peste fascista. Não se pode vencer o fascismo imitando ou exagerando seus métodos, sem o perigo de incorrer, voluntária ou involuntariamente, numa degeneração de tipo fascista. O caminho do fascismo é o caminho do autômato, da morte, da rigidez, da desesperança. O caminho da vida é radicalmente diferente, mais difícil, mais perigoso, mais honesto e mais cheio de esperança.
Deixemos de lado todos os interesses políticos atuais e concentremo-nos numa única questão: como se pôde chegar a uma identidade funcional tão completa entre a máquina, o homem e o assassinato científico? Talvez esta questão não seja relevante para problemas como os de saber se a construção de navios ocorre no mesmo ritmo que os naufrágios, ou se a monstruosidade mecânica chegará ou não aos poços de petróleo de Baku. Não deixamos de levar em conta a importância da questão. É evidente que se minha casa repentinamente pegar fogo, a primeira coisa que farei é tentar apagar o fogo e salvar o que for possível, entre manuscritos importantes, livros e aparelhos. Mas serei obrigado a mandar construir uma casa nova e durante muito tempo, irei pensar sobre as causas do incêndio, de modo a evitar nova catástrofe. O homem é fundamentalmente um animal. Os animais, porém, distinguem-se do homem porque não são mecânicos nem sádicos, e porque suas sociedades, dentro de uma mesma espécie, são muito mais pacíficas do que as sociedades humanas. Deste modo, a questão fundamental é a de saber o que fez com que o animal humano se deteriorasse e se tornasse semelhante a um robô. Ao dizer animal, não tenho em mente algo mau, terrível ou interior, mas sim um fato biológico. Ora, o homem desenvolveu a ideia peculiar de que não era um animal, ele era um homem e há muito tempo se afastara do mal e do brutal. O homem tenta distinguir-se do animal por todos os meios, e para provar que é melhor, invoca a civilização e a cultura, que o diferenciam dos animais. Mas todo o seu procedimento, suas teorias de valor, suas filosofias morais, suas tentativas de macaco, tudo comprova o fato de que ele não quer lembrar-se do fato de que, no fundo, é um animal, e de que tem muito mais em comum com os animais do que com aquilo que afirma e sonha ser. A teoria do super-homem alemão baseia-se nisso. Sua perversidade, sua incapacidade de conviver pacificamente com os seus semelhantes e suas guerras comprovam o fato de que o homem se distingue dos outros animais apenas pelo seu sadismo desmedido e pela trindade mecânica da visão de vida autoritária, da ciência mecanicista e da máquina. Quem considerar com atenção os resultados da civilização humana durante longos períodos verificará que as pretensões do homem não só são falsas, como também parecem ter o objetivo exclusivo de fazer o homem esquecer que é um animal. Onde e como o homem obteve essas ilusões a respeito de si mesmo? A vida humana é dicotomizada, uma parte de sua vida é determinada pelas leis biológicas, satisfação sexual, alimentação, relação com a natureza, a outra parte é determinada pela civilização da máquina, ideias mecânicas sobre a sua própria organização, sobre a sua supremacia no reino animal, sobre o seu comportamento racista ou classista em relação a outros grupos humanos, sobre conceitos de valor de propriedade, ciência, religião, e assim por diante. Ser ou não ser animal, raízes biológicas por um lado, e evolução técnica, por outro, dividem a existência e o pensamento do homem. Ora, todas as concepções que o homem desenvolve a respeito de si mesmo derivam das máquinas que inventou. A construção e a utilização das máquinas deram ao homem a convicção de que ele está progredindo e se desenvolvendo no sentido de se tornar superior, na e através da máquina, mas dotou as próprias máquinas de um aspecto e de mecanismos semelhantes aos do animal. Assim, a locomotiva tem olhos para ver e pernas para andar, uma boca para se alimentar de carvão e aberturas para a expulsão de detritos, alavancas e outros dispositivos para produzir sons. Deste modo, o produto da tecnologia mecanicista tornou-se um prolongamento do próprio homem. Na realidade, as máquinas representam um prolongamento poderoso da organização biológica do homem. Dão a ele a capacidade de dominar a natureza num grau muito maior do que seria possível só com as suas próprias mãos. Possibilitam-lhe dominar o tempo e o espaço. Deste modo, a máquina converteu-se numa parte do próprio homem, uma parte amada e extremamente apreciada. O homem imagina que as máquinas lhe facilitam cada vez mais a vida, proporcionando-lhe maior capacidade de gozá-la. Gozar a vida, com o auxílio da máquina, sempre foi o seu sonho. E na realidade, a máquina foi, é e continuará sendo seu mais perigoso destruidor, se o homem não se diferenciar dela. O progresso da civilização, que foi determinado pelo desenvolvimento das máquinas, foi acompanhado por uma interpretação falsa e catastrófica da organização biológica do homem. Ao construir as máquinas, o homem obedeceu às leis da mecânica e da energia não viva. Esta tecnologia atingiu um alto grau de desenvolvimento muito tempo antes de o homem se ter perguntado sobre como ele mesmo era construído e organizado.
Quando, finalmente, o homem ousou descobrir os seus próprios órgãos, de maneira lenta, cautelosa e muitas vezes ameaçado de morte pelos seus semelhantes. Interpretou então as suas próprias funções com base nas máquinas que séculos antes começara a construir. Essa interpretação foi mecanicista, inerte, rígida. A concepção mecanicista da vida é uma reprodução da civilização mecanicista. Mas o funcionamento da vida é inteiramente diferente, não é mecanicista. A energia biológica específica que é o orgone, obedece a leis que não são nem mecânicas nem elétricas. Preso a uma imagem mecanicista do mundo, o homem foi incapaz de compreender o funcionamento especificamente vivo e não mecanicista. O homem sonha com poder construir um dia um homúnculo como Frankenstein, ou pelo menos um coração ou uma proteína artificiais. As ideias que a fantasia humana teceu em torno do homúnculo convertem-no num monstro violento, de aparência semelhante à do homem, mas de uma estupidez mecânica e de uma força bruta que, uma vez liberada, é impossível de controlar, e automaticamente provoca devastação. Walt Disney captou isso brilhantemente no seu filme Fantasia. Mas nessas fantasias do homem acerca de si próprio e da sua organização, a ausência total de uma expressão viva, social, de bons sentimentos e de ligação à natureza. Por outro lado, nota-se claramente que o homem atribui aos animais que retrata exatamente aquelas características de que sente falta em si próprio, as quais, porém, não atribui ao homúnculo. Isso também se revela muito bem nos filmes de Disney sobre animais. Nas suas fantasias, o homem representa a si próprio como um monstro mecânico cruel, prepotente, destituído de sentimentos e de vida. Pelo contrário, o animal é representado como um ser vivo, social, de bons sentimentos, e dotado de todas as forças e fraquezas humanas. Então nos perguntamos se essas fantasias humanas refletem uma realidade. A resposta é sim. O homem descreve assim, exemplarmente, a sua contradição biológica interna. Primeiro, na ideologia, o animal mau e o homem sublime. Segundo, na realidade, o animal bom e livre e o robô brutal. Assim, a máquina teve um efeito mecânico, mecanicista, embrutecedor e enrijecedor sobre a concepção que o homem tem da sua própria organização. A concepção que o homem tem de si mesmo é a seguinte: o cérebro é o produto mais consumado do desenvolvimento. Seu cérebro é um centro de controle que transmite comandos e impulsos a cada órgão, assim como um chefe de Estado dá ordens a seus súditos. Os órgãos do corpo estariam ligados ao chefe, o cérebro, por fios de telégrafo, que seriam os nervos. Essa noção é totalmente errada. Os órgãos do organismo já tinham função biológica muito antes de se desenvolver o cérebro em bilhões de organismos. E a fisiologia comprovou por meio de experiências que as funções vitais mais importantes se mantêm por algum tempo, em cães ou galinhas, depois de lhes ser extraído o cérebro. Os bebês recém-nascidos têm que tomar uma quantidade determinada de leite a intervalos determinados e têm que dormir um número também determinado de horas. A sua dieta tem que conter as gramas de gordura, y gramas de proteínas e z gramas de carboidratos. O homem não tem pulsão sexual até o dia do casamento. A partir desse dia, exatamente, passa a tê-lo. Deus criou a terra em exatamente 6 dias e ao 7º, descansou, tal como o homem descansa das máquinas. As crianças têm que estudar X horas de matemática, Y horas de química, Z horas de zoologia. Todas têm exatamente o mesmo número de aulas e têm de absorver a mesma quantidade de conhecimentos. A inteligência brilhante equivale a 100 pontos, a inteligência média a 80 pontos e a estupidez a 40 pontos. Com 90 pontos obtém-se o grau de doutor, mas não com 89. A vida psíquica continua sendo para o homem alguma coisa nebulosa e misteriosa ou, na melhor das hipóteses, uma secreção do cérebro que é, por assim dizer, cuidadosamente conservada em compartimentos. Não tem maior significado do que as fezes, excretadas pelo intestino. O homem não só negou durante séculos a existência da alma, o pior é que repudiou todas as tentativas de compreender as sensações e as experiências psíquicas. Ao mesmo tempo, construiu concepções místicas que incorporavam sua vida emocional, e castigou com a morte aqueles que puseram em dúvida essa concepção mística de vida, quer ela questionasse os santos, a pureza de raça, o Estado. Deste modo, o homem desenvolveu simultaneamente uma concepção mecanicista e uma concepção mística da sua própria organização. Assim, a sua compreensão da biologia manteve-se muito aquém da sua capacidade para construir máquinas, e o homem abandonou a possibilidade de compreender a si próprio.
A máquina por ele criada bastou-lhe para explicar as realizações do seu próprio organismo. Esta enorme distância entre as extraordinárias aptidões no domínio da indústria e o baixo grau de compreensão da biologia será apenas resultado da insuficiência de conhecimentos. Ou poderemos supor que existe uma intenção inconsciente, uma recusa inconsciente de mergulhar na compreensão da própria organização humana. Em meus estudos experimentais sobre o orgone, continuo espantado com o fato de milhares de extraordinários pesquisadores terem ignorado o orgone. A resposta irrefutável é o atraso na compreensão da vida. A sua falsa interpretação mecanicista e a supervalorização da máquina foram e continuam sendo inconscientemente intencionais. Não há razão para o homem não ter construído máquinas de modo mecanicista e, ao mesmo tempo, ter compreendido a vida de modo não mecânico, de modo vivo. A observação atenta daquilo que é o comportamento humano em situações de vida importantes revela a natureza dessa intenção. A civilização da máquina não só representou para o homem um aperfeiçoamento da sua existência animal, como também cumpriu uma função irracional, muito mais importante de um ponto de vista subjetivo, a de acentuar constantemente o fato de que o homem não é um animal, de que é fundamentalmente diferente do animal. A próxima questão é saber qual o interesse do homem em afirmar ininterruptamente, seja na ciência, na religião, na arte ou em outras manifestações da vida, que é um homem e não um animal, que a missão superior da existência humana consiste em matar o seu lado animal e cultivar os valores, que a criança deve ser transformada de animalzinho selvagem em ser humano superior. Temos de perguntar como é possível que o homem negue tão fervorosamente o ramo biológico no qual surgiu e ao qual está indissoluvelmente ligado. Como é possível, perguntamos ainda, que o homem não veja os enormes danos à sua saúde, cultura e mente pelos quais esta negação biológica é responsável na sua vida? Danos como doenças psíquicas, biopatias, sadismos e guerras. É possível para a inteligência humana admitir que a miséria humana só poderá ser eliminada se o homem reconhecer plenamente a sua natureza animal? Não terá o homem de aprender que aquilo que o distingue dos outros animais é simplesmente um aperfeiçoamento do fator de segurança da vida e que ele deve desistir da negação irracional da sua verdadeira natureza? Não há animalidade. Não há sexualidade. Estes são os princípios da formação de todas as ideologias humanas, disfarçados ora sob a forma fascista de super-homem de raça pura, ora sob a forma comunista de honra da classe operária, ora sob a forma cristã de natureza espiritual e moral do homem, ora sob a forma liberal de valores humanos superiores. Todas essas ideias insistem no mesmo pensamento. Não somos animais, fomos nós que inventamos as máquinas, não os animais, não temos órgãos genitais como têm os animais. Tudo isso contribui para uma supervalorização do intelecto, do puramente mecanicista, da lógica e da razão em oposição ao instinto, da cultura em oposição à natureza, do espírito em oposição ao corpo, do trabalho em oposição à sexualidade, do Estado em oposição ao indivíduo, do homem superior em oposição ao homem inferior. Como se explica que entre os milhões de pessoas que dirigem automóvel ou ouvem rádio, só muito poucas conheçam os nomes dos seus inventores, enquanto todas as crianças sabem os nomes dos generais da peste política? A ciência natural reforça no homem a convicção de que ele não é mais do que um verme no universo. O político propagador da peste insiste constantemente no fato de que o homem não é um animal, mas sim um zoon politikon, isto é, um não animal, um portador de valores, um ser moral. Quantas desgraças não tem provocado a filosofia platônica do Estado? São evidentes os motivos por que o homem conhece melhor os políticos do que os cientistas. Não quer que lhe recordem que é, no fundo, um animal sexual, não quer ser um animal. Sob esse ponto de vista, o animal não tem inteligência, mas apenas maus instintos, não tem cultura, mas apenas instintos vis, não tem senso de valores, mas apenas necessidades materiais. É especialmente o tipo de homem que vê no lucro o principal sentido da vida que prefere acentuar esses aspectos. Se uma guerra assassina, como é a atual, tem qualquer vestígio de função racional, é sem dúvida a função de desmascarar a irracionalidade profunda e a mentira dessas ideias. O homem teria uma boa razão para ser feliz se fosse tão livre de sadismos, perversões e baixezas, e tão repleto de uma espontaneidade natural, como qualquer outro animal, seja uma formiga ou um elefante. Foi presunçosa a suposição do homem de que a Terra fosse o centro do mundo e o único planeta habitado.
Tão irreal e perniciosa é a sua filosofia que apresenta o animal como uma criatura sem alma, destituída de qualquer moral e até mesmo contrária à moral. Se eu dissesse que sou um santo benevolente mas, ao mesmo tempo, estourasse o crânio do meu vizinho, haveria boas razões para me internarem no manicômio ou me mandarem para a cadeira elétrica. Mas essa justaposição reflete exatamente a contradição, no homem, entre os seus valores ideais, por um lado, e o seu comportamento real, por outro. O fato de ele ter expressado essa contradição em fórmulas sociológicas altissonantes, tais como o século de guerras e revoluções, experiência sublime na frente de batalha, ou ainda desenvolvimento máximo da estratégia militar e da tática política, em nada altera o fato de que é precisamente com relação à sua organização biológica e social que o homem tateia no escuro e se encontra irremediavelmente confuso. É evidente que esta concepção não se desenvolveu naturalmente, é resultante do desenvolvimento da civilização da máquina. É fácil provar que quando a organização patriarcal da sociedade começou a substituir a organização matriarcal, o principal mecanismo que levou à adaptação da estrutura humana à ordem autoritária foi a repressão e o recalcamento da sexualidade genital nas crianças e adolescentes. A repressão da natureza do animal nas crianças foi e continua sendo a principal ferramenta na produção de indivíduos mecânicos. O desenvolvimento socioeconômico da sociedade prosseguiu até os nossos dias no seu curso mecânico, de modo independente. A par dele, desenvolveu-se e ramificou-se a base de todas as ideologias e formações culturais. Não há sexualidade genital, e não há animalidade. Com estes dois processos, o social e o psicológico, tornou-se cada vez mais acentuado e abrangente o esforço do homem para se dissociar de sua origem biológica. Simultaneamente, ia se tornando também mais acentuada e abrangente a brutalidade sádica nos negócios e na guerra, o aspecto mecânico na essência humana, a ambiguidade em sua expressão facial, a couraça contra os sentimentos, as tendências perversas e criminosas. Foi apenas há alguns anos que se começou a reconhecer os efeitos devastadores desse desenvolvimento biológico tortuoso. Somos facilmente tentados a considerar a situação com demasiado otimismo. Poderíamos argumentar do seguinte modo: não há dúvida de que o homem procedeu mal ao interpretar sua própria natureza em termos da civilização da máquina. Ora, desde que reconhecemos este erro, é fácil corrigi-lo. A civilização é necessariamente mecânica. Mas a atitude mecanicista do homem para com a vida pode se converter numa atitude baseada nos processos funcionais vivos. O ministro da Educação esclarecido poderia promulgar os decretos necessários à reformulação da educação. Os erros estariam corrigidos em uma ou duas gerações. Afirmações como esta foram também feitas por homens sensatos na época da Revolução Russa, entre 1917 e 1923. Esta argumentação seria na verdade correta, se a concepção mecânica da vida não fosse mais do que uma ideia ou uma atitude. Mas a análise do caráter do homem médio em todas as situações sociais tornou evidente um fato que não pode ser ignorado. Ficou claro que a concepção mecânica da vida não é um mero reflexo dos processos sociais da vida psíquica do homem, como supunha Marx, mas muito mais do que isso. Durante milênios de desenvolvimento mecânico, a concepção mecanicista da vida, transmitida através das gerações, enraizou-se cada vez mais no sistema biológico do homem. No processo desse desenvolvimento, o funcionamento do homem realmente se alterou de uma maneira mecânica. O homem se tornou plasmaticamente rígido no processo de destruição de suas funções genitais. Revestiu-se de uma couraça contra a sua própria naturalidade e espontaneidade, perdeu o contato com as funções biológicas autorreguladoras. Agora ele tem um medo mortal de tudo que é vivo e livre. Essa rigidez biológica manifesta-se essencialmente sob a forma de uma paralisação geral do organismo e de uma limitação, fácil de comprovar, da mobilidade do plasma. A inteligência é afetada, o sentido social natural é bloqueado, a psicose é violenta. Em meu trabalho A Função do Orgasmo, descreve detalhadamente os fatos que comprovam esta afirmação. O chamado homem civilizado transformou-se num ser rude, mecânico, sem espontaneidade, isto é, transformou-se num autômato, numa máquina cerebral. Assim o homem não só acredita que funciona como uma máquina, ele realmente funciona de modo automático, mecanicista e mecânico. Passou a viver, a amar, a odiar e a pensar mecanicamente. Com seu enrijecimento biológico e com a perda das suas funções autorreguladoras naturais,
O homem adquiriu os traços de caráter que encontram a sua expressão máxima na explosão da peste da ditadura, uma concepção hierárquica do Estado, uma administração mecânica da sociedade, medo de responsabilidade, uma intensa necessidade de ter um furrer e anseio por autoridade, insistência em regras, pensamento mecanicista no domínio da ciência natural, assassinato mecânico nas guerras. Não é por acaso que a noção platônica do Estado nasceu na sociedade grega escravagista. Não é também por acaso que essa noção perdurou até os nossos dias. O sistema escravagista foi substituído pela escravidão inferior. O problema da peste fascista levou-nos a analisar profundamente a organização biológica do homem. Esse problema diz respeito a uma evolução milenar e não, como creem os economicistas, aos interesses imperialistas dos últimos 200, ou até dos últimos 20 anos. A importância desta guerra de modo nenhum deve ser circunscrita à questão dos interesses imperialistas pelo petróleo de Baku ou pela borracha do Pacífico. O Tratado de Paz de Versalhes desempenha, na Segunda Guerra Mundial, o papel da roda de uma máquina na transmissão da energia do carvão para a caldeira. A concepção economicista da vida, por mais útil que tenha sido, é totalmente inadequada para lidar com os processos convulsivos da nossa vida. A lenda bíblica da criação do homem à imagem de Deus, da sua superioridade em relação aos animais e afins reflete claramente a ação repressiva que o homem exerceu sobre a sua natureza animal. Mas a verdadeira natureza do homem lhe é lembrada a cada dia por suas funções físicas, pela procriação, nascimento e morte, impulso sexual e dependência em relação à natureza. A partir daí, exagera o seu esforço no sentido de cumprir a sua missão nacional ou divina. A ancestral aversão às verdadeiras ciências naturais, isto é, aquelas que não se ocupam com a construção de máquinas, tem base nesse esforço. Foram necessários muitos milênios para que um Darwin conseguisse explicar categoricamente a origem animal do homem. Foram precisos também muitos milênios para que um Freud descobrisse o fato simples de que a criança é essencialmente, e acima de tudo, sexual. E como protestou o animal homem ao ouvir essas coisas? Há uma ligação direta entre a dominação sobre os animais e a dominação racial sobre negros, judeus, franceses e outros. É claro que o homem prefere ser um cavalheiro a ser um animal. Para se distinguir do reino animal, o animal humano começou por negar, e finalmente deixou de perceber, as sensações orgânicas. Nesse processo ele se tornou biologicamente rígido. A ciência natural mecanicista ainda hoje defende como dogma a tese de que as funções autônomas não são sentidas e de que os nervos vitais autônomos são rígidos. Isso se mantém apesar de uma criança de 3 anos saber já que o prazer, o medo, a fúria e o desejo ocorrem na barriga. E apesar do fato de que a experiência de si próprio nada mais é do que o conjunto das experiências orgânicas. A perda das sensações orgânicas significou para o homem não só a perda da capacidade natural de reação e da inteligência do animal, mas também um enorme obstáculo à resolução dos seus problemas vitais. O homem substituiu a inteligência natural autorreguladora do plasma por um duende no cérebro, ao qual atribuiu, num processo claramente metafísico, características simultaneamente metafísicas e mecânicas. Deste modo, as sensações corporais tornaram-se realmente rígidas e mecânicas. Nos domínios da educação, ciência e filosofia da vida, o homem está constantemente reproduzindo o organismo mecânico sob o lema, não há animalidade. Essa deformidade biológica celebra o seu triunfo mais extraordinário na luta do super-homem contra o homem inferior, isto é, o homem abdominal, e na matança científica, matemática e mecânica. Mas para matar, é preciso mais do que filosofias mecanicistas e máquinas. Por isso, o homem recorre ao sadismo, essa pulsão secundária provocada pela repressão da natureza, que é a única característica importante que distingue estruturalmente o homem do animal. Mas esse trágico desenvolvimento mecânico e mecanicista, por mais distorcido que seja, não eliminou seu oposto. Na sua essência, o homem ainda continua sendo uma criatura animal. Por mais imóveis que sejam sua pelvis e suas costas, por mais rígidos que estejam seu pescoço e seus ombros, por mais tensos que sejam seus músculos abdominais, ou por mais que erga o peito de orgulho ou de medo, o homem sente, no profundo cerne das suas sensações, que é apenas um pedaço de natureza viva e organizada. Porém, como tem sempre negado e reprimido essa natureza, não a pode afirmar racional e efetivamente, tem de vivê-la de maneira mística, sobrenatural, extraterrena.
Quer essa vivência se apresente sob a forma de êxtase religioso, de unificação cósmica com a alma do mundo, de sede sádica de sangue, ou de excitação cósmica do sangue. É do conhecimento geral que na primavera esse monstro impotente tem os mais fortes ataques sanguinários. Os desfiles militares prussianos revelam todas as características do homem místico e mecânico. O misticismo humano, que representa os últimos vestígios da vitalidade, também se tornou a origem do sadismo mecânico no hitlerismo. Das origens mais profundas do funcionamento biológico subsistente provém incessantemente, apesar de toda a rigidez e de toda a escravidão, o grito de liberdade. Não existe um único movimento social que tenha conseguido conquistar as massas humanas sob a palavra de ordem e repressão da vida. Cada um dos numerosos e diversos movimentos sociais que reprimem a autorregulação da energia vital proclama, de uma forma ou de outra, a liberdade. Liberdade do pecado, libertação da condição terrena, liberdade do Lebensraum, liberdade da nação, liberdade do proletariado, liberdade da cultura, entre outras. Os vários gritos de liberdade são tão antigos como a própria ossificação do plasma humano. O grito de liberdade é um indício de repressão. Esse grito não cessará enquanto o homem se sentir aprisionado. Por mais diversas que sejam as formas de clamar pela liberdade, todas elas, sem exceção, exprimem no fundo, a mesma coisa. A impossibilidade de suportar a rigidez do organismo e das instituições mecânicas da vida que entram em forte oposição com as sensações naturais da vida. Se algum dia existir uma sociedade em que, pela primeira vez, se confundam todos os gritos de liberdade, então o homem terá superado a sua deformidade biológica e social e terá alcançado a verdadeira liberdade. Só quando reconhecer que é fundamentalmente um animal, será capaz de criar uma verdadeira cultura. As ambições mais altas não são mais do que o desenvolvimento biológico das forças vitais, mas só podem existir no âmbito das leis de desenvolvimento biológico, e nunca em oposição a elas. O desejo de liberdade e a capacidade para a liberdade não são mais do que o desejo e a capacidade de reconhecer e fomentar o desenvolvimento pleno da energia biológica do homem, com a ajuda das máquinas. Não existe liberdade quando o desenvolvimento biológico do homem é reprimido e temido. As massas humanas, sob a influência dos políticos, costumam atribuir a responsabilidade pelas guerras àqueles que detêm o poder numa determinada época. Na Primeira Guerra Mundial foram os industriais de material bélico, na Segunda Guerra Mundial foram os generais psicopatas. Isto é fugir das responsabilidades. A responsabilidade pelas guerras recaía exclusivamente nos ombros dessas mesmas massas, pois elas têm, em suas próprias mãos, todos os meios necessários para impedir a guerra. Em parte por sua apatia, em parte por sua passividade, e em parte ativamente. Essas mesmas massas humanas possibilitaram as catástrofes de que elas mesmas são as maiores vítimas. Acentuar a culpa que cabe às massas humanas, atribuir-lhes toda a responsabilidade, significa levá-las a sério. Por outro lado, deplorar as massas humanas como vítimas significa tratá-las como se trata uma criança pequena e desamparada. A primeira atitude é a dos autênticos lutadores pela liberdade, a segunda é típica do político sedento de poder. Os reis e os imperadores sempre passam em revista as suas tropas. Os grandes magnatas inspecionam as quantias fabulosas que lhes dão o poder. Todos os ditadores fascistas medem o grau de irracionalidade das reações humanas, pois é essa irracionalidade que lhes possibilita conquistar e manter o poder sobre as massas humanas. O cientista natural mede o grau de conhecimentos e métodos de investigação de que dispõe. Contudo, nenhuma organização que luta pela liberdade passou até agora em revista o arsenal biológico em que se encontram as armas necessárias para a criação e manutenção da liberdade humana. Apesar de toda a exatidão da nossa máquina social, não existe ainda uma definição científica da palavra liberdade. Nenhuma outra palavra sofreu tantos abusos e deturpações. Definir liberdade é definir saúde sexual, mas ninguém o quer afirmar abertamente. Tem-se frequentemente a impressão de que a defesa da liberdade pessoal e social está associada a sentimentos de receio e de culpa, como se o fato de ser livre fosse um pecado proibido, ou pelo menos algo não inteiramente decente. A economia sexual compreendeu essa sensação de culpa. A liberdade sem autorregulação sexual constitui em si uma contradição. Mas viver a sexualidade equivale, na estrutura dominante, a ser culpado ou pecador. Há muito poucas pessoas que vivem o amor sem sentimentos de culpa.
O amor livre é um conceito que se degradou e perdeu o sentido que lhe fora conferido pelos velhos lutadores pela liberdade. Nos filmes, ser criminoso e ter uma sexualidade intensa são representados como sendo a mesma coisa. Deste modo, não é de admirar que o asceta e o reacionário sejam mais respeitados que os habitantes do Pacífico que vivem o amor. Que uma elevada posição social seja incompatível com o comportamento sexual natural, que oficialmente a autoridade não possa ter vida privada. Que um grande pesquisador como foi de Lamaitre tenha sido conspurcado e perseguido, que qualquer moralista perverso possa insultar impunemente um casal feliz, que adolescentes sejam presos por terem relações sexuais, etc. O objetivo deste capítulo é mostrar o erro de cálculo em que até agora incorreram todos os que lutam pela liberdade. A incapacidade social para a liberdade ganhou raízes fisiológicas e sexuais no organismo humano. A partir disso, conclui-se que uma das condições principais para toda luta verdadeira pela liberdade consiste em vencer a incapacidade fisiológica para a liberdade. Não pode ser objetivo deste capítulo descrever aqueles elementos da liberdade que são geralmente conhecidos e defendidos, como, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade com relação à opressão econômica e à exploração, liberdade de reunião e coligação, liberdade de investigação científica, etc. O importante é focalizar e revelar os obstáculos mais poderosos a todos esses esforços. Compreendemos por que não se debateu até agora publicamente a incapacidade caracterológica geral das massas humanas para a liberdade. É que esse fato é muito sombrio, deprimente e impopular para ser discutido abertamente. Exigiria a esmagadora maioria uma autocrítica embaraçosa e transformações enormes no modo de conduzir a vida. Exigiria que a responsabilidade por todos os acontecimentos sociais fosse transferida, das minorias, ilhas da sociedade, para a grande maioria, de cujo trabalho a sociedade depende. Esta esmagadora maioria de trabalhadores não pôde até hoje dirigir os destinos da sociedade. O máximo que conseguiu até agora foi poder confiar a direção da sua vida a indivíduos decentes e não a pessoas desprezíveis. Mas a forma parlamentar de governo não foi capaz de deter a pressão dos fatos, pois outras maiorias e grupos sociais confiaram todos os poderes sobre o seu destino a indivíduos sádicos e imperialistas. Existe um perigo enorme de que a própria organização social democrática formal venha a degenerar numa organização ditatorial quando tiver de defender-se da ditadura autoritária sobre a sua vida. Como não são as próprias massas trabalhadoras que determinam de fato e na prática a sua vida, o germe da opressão já está presente no próprio processo da formação de um governo. Este fato parece ser do conhecimento geral. Ouve-se cada vez com mais frequência e clareza a afirmação: não se pode contar com o retorno do velho, e que deve ser preparada uma ordem mundial essencialmente diferente. Isto é inteiramente correto, mas faltam palavras concretas. Falta atribuir à maioria trabalhadora da população, que até agora assumiu um papel social passivo, a inteira responsabilidade por seu destino futuro. É como se dominasse por toda parte o medo secreto de transferir a responsabilidade das mãos de um governo bem-intencionado e de orientação democrática para as mãos daqueles que até agora foram apenas eleitores, mas não sustentáculos responsáveis da sociedade. Esse medo não está relacionado à perversidade ou más intenções, mas ao conhecimento de uma dada estrutura biopsíquica das massas humanas. A Revolução Russa, que realizou os primeiros passos no sentido da responsabilização das massas, fracassou e terminou numa ditadura, exatamente por esse motivo. Apesar disso, a Revolução Social, pela transformação da democracia formal numa democracia de fato, constitui a principal conclusão a ser tirada desta guerra e de tudo o que a provocou. A partir dos fatos conhecidos, respeito à conclusão inevitável. 1. As massas humanas são incapazes de liberdade. 2. A capacidade geral para a liberdade só pode ser obtida na luta diária pela formação livre da vida. 3. Conclusão. As massas humanas que agora são incapazes de liberdade têm de conquistar o poder social para então serem capazes de ser livres e de estabelecer a liberdade. Para explicar a presente tarefa prática, vou recorrer a um exemplo extraído da botânica. Há muito tempo venho observando os efeitos das ervas daninhas no crescimento dos abetos. Os ramos que têm menos ervas daninhas crescem livremente em todas as direções, enquanto do tronco começam a despontar ramos logo acima da terra. As agulhas são tenras e cheias de seiva. A planta cresce livremente ao sol,
é saudável, o seu crescimento é livre. Mas se as sementes de abeto caem num terreno cheio de ervas daninhas, despontam hastes retorcidas e nuas nos pontos mais atacados pela erva. O crescimento dos ramos é irregular, as agulhas são murchas ou nem chegam a se desenvolver. Muitas das sementes nem chegam a despontar, devido ao efeito das ervas. A influência perniciosa das ervas daninhas manifesta-se diretamente na deformação das plantas, lutando com dificuldade para obter um lugar ao sol. A planta acaba ficando retorcida. Quando libertamos um desses brotos das ervas daninhas, verificamos que ele se desenvolve melhor a partir de então. Mas os efeitos anteriores da erva daninha não podem ser eliminados. Há um crescimento deficiente, atrofiamento dos ramos, mau desenvolvimento das agulhas. Mas as sementes novas que caem em terreno livre de ervas daninhas desenvolvem-se, desde o início, livre e plenamente. Creio que podemos comparar o desenvolvimento livre de uma sociedade com o broto de abeto que cresce livremente, a sociedade ditatorial com o broto asfixiado pelas ervas daninhas, e a democracia formal que está à mercê de grupos de pressão pode ser comparada com os brotos que conseguem crescer, mas são deformados biologicamente no processo de crescimento. Atualmente não existe nenhuma sociedade democrática que se possa desenvolver segundo leis naturais, livres, de autorregulação, sem a influência deformadora de relações autoritárias e ditatoriais internas ou externas à sociedade. A experiência do fascismo proporcionou-nos vários meios de reconhecer o hitlerismo incoativo, dentro ou fora das suas próprias fronteiras. O hitlerismo é, de um ponto de vista biopsíquico, nada mais nada menos que a forma consumada do mecanismo mecânico aliado ao irracionalismo místico das massas humanas. O atrofiamento da vida individual e social nada mais é do que a influência secular acumulada de todas as instituições autoritárias e irracionais sobre o homem contemporâneo. O fascismo não criou essa situação a partir do nada, limitou-se a explorar e aperfeiçoar as antigas condições usadas para suprimir a liberdade. A geração que tem na sua própria essência as marcas de milênios de ordem autoritária só pode ter a esperança de conseguir respirar mais livremente. Não pode esperar transformar-se numa árvore que se desenvolve plenamente, segundo as leis naturais, mesmo depois de liberta das ervas daninhas, isto é, depois de ter sido destruída a máquina fascista. Em outras palavras, a rigidez biológica da geração atual já não pode ser eliminada, mas as forças vivas que ainda operam nela podem ganhar espaço para um melhor desenvolvimento. No entanto, todos os dias nascem novos seres humanos, e dentro de 30 anos, a raça humana estará biologicamente renovada. Virá ao mundo sem quaisquer marcas de deformação fascista. Tudo depende das condições em que nascerá a próxima geração, numa situação em que a liberdade esteja assegurada ou numa situação em que impere a autoridade. Daqui se deduz com toda clareza uma importante tarefa nos domínios da higiene social e da legislação social. Todo esforço deve ser feito e todos os meios devem ser empregados para proteger as gerações futuras contra a influência de rigidez biológica da antiga geração. O fascismo alemão é fruto da rigidez biológica e da deformidade da geração alemã anterior. O militarismo prussiano, com sua disciplina mecânica, seu passo de ganso, e seu peito para fora, barriga para dentro, foi uma expressão extrema dessa rigidez. O fascismo pôde contar com a rigidez biológica e a deformidade das massas humanas em outros países. Isso explica o seu êxito a nível internacional. Conseguiu, finalmente, destruir numa única geração os últimos vestígios do desejo de liberdade biológica na sociedade alemã, transformando a nova geração, no decurso de menos de uma década, em automatos inflexíveis, em máquinas de guerra não pensantes. Por isso é evidente que a liberdade social e a autorregulação são inconcebíveis com seres humanos mecanizados e biologicamente rígidos. A arma principal no arsenal da liberdade é a intensa ânsia de ser livre, por parte de cada nova geração. A possibilidade da liberdade social baseia-se essencialmente nessa arma, e em nada mais. Vamos supor que as democracias formais triunfem nesta guerra. Vamos supor ainda que, na luta pela liberdade, elas ignorem ou se recusem a admitir a importância social do engano biológico, isto é, a rigidez biológica das massas humanas. Nesse caso, cada nova geração reproduzirá inevitavelmente essa rigidez, produzirá novas concepções autoritárias e temerosas da vida, embora se tenha lutado arduamente por elas. As liberdades conquistadas sob tais condições serão cheias de desvios e falhas e seu funcionamento será biologicamente deficiente.
As massas humanas jamais serão capazes de assumir plena responsabilidade pela existência social. Deste modo, quem não estiver interessado na autorregulação da sociedade, tem apenas de servir-se de meios de poder como o dinheiro, a posição social ou a violência, para impedir que as novas gerações possam libertar-se da pressão exercida pela rigidez da geração anterior. 4. A tarefa que nos espera compreende ações sociais, médicas e educacionais. Do ponto de vista social, é necessário procurar todas as causas da degeneração biológica do homem, criando as leis necessárias à proteção do desenvolvimento livre. Fórmulas gerais como liberdade de imprensa, de reunião e de expressão, etc. são imprescindíveis, mas nem de longe suficientes. É que, segundo essas leis, o homem irracional desfruta exatamente dos mesmos direitos que o homem amante da liberdade. E como a erva daninha cresce com mais facilidade e maior rapidez que uma árvore forte, é inevitável que o hitlerismo acabe por triunfar. Deste modo, o que importa é não limitar o hitlerismo, aqueles que usam abertamente as insígnias do fascismo, mas detectá-lo e combatê-lo cientificamente no cotidiano. Só esse processo de extirpamento do fascismo no dia a dia permitirá a formulação espontânea das leis adequadas a combatê-lo. Eis um exemplo, entre muitos possíveis: quem quer guiar um automóvel, precisa passar por um exame de motorista. É um requisito necessário para garantir a segurança dos outros. Para isso, é necessário obter uma carta de motorista. Quem ocupa uma casa que está além de suas possibilidades, tem que alugar uma casa menor. Quem pretende abrir uma sapataria, tem de provar que está habilitado para isso. Mas não existe no século XX nenhuma lei que proteja os recém-nascidos da incapacidade educacional e das influências neuróticas dos pais. Um sem número de novos seres podem, e devem, segundo a ideologia fascista, ser colocados no mundo. Mas ninguém pergunta se esses novos seres poderão ser alimentados adequadamente e educados de acordo com os tão louvados ideais. O lema sentimental da família numerosa é tipicamente fascista, seja quem for que o propague. Do ponto de vista médico e educacional, é indispensável por fim ao fato deplorável de centenas de milhares de médicos e professores poderem dirigir os destinos de cada nova geração, sem terem adquirido o mínimo conhecimento sobre as leis que regulam o desenvolvimento biosexual da criança. E isso ainda ocorre 40 anos após a descoberta da sexualidade infantil. A mentalidade fascista é inculcada dia após dia, hora após hora, em milhões de jovens e de crianças, devido a essa ignorância dos educadores e dos médicos. Isso nos leva a formular de imediato duas exigências. Primeira, todo médico, educador, assistente social, etc. que lida com jovens e crianças terá que provar que ele próprio é saudável do ponto de vista da economia sexual e que adquiriu conhecimentos detalhados sobre a vida sexual das pessoas de 1 a 18 anos de idade. Em outras palavras, deve ser obrigatória a educação dos educadores em matéria de economia sexual. A formação de opiniões sobre o sexo não deve ser deixada ao acaso, à arbitrariedade ou à influência da moralidade repressiva neurótica. Segunda, o amor natural à vida por parte da criança e do adolescente deve ser protegido por leis claramente definidas. Esta exigência parece radical e revolucionária. Mas o fascismo, que se desenvolveu com base na repressão da sexualidade das crianças e adolescentes, teve, como todos reconhecerão, efeito muito mais radical e revolucionário, no sentido negativo das palavras, do que jamais poderá ser, de um ponto de vista positivo, a proteção da sociedade aos impulsos naturais. Em todas as sociedades democráticas dos nossos dias têm-se feito inúmeras tentativas isoladas, no sentido de produzir uma mudança nessa área. Mas estas ilhas de compreensão submergem no meio da névoa pestilenta que é espalhada sobre toda a sociedade pelos educadores e médicos moralistas, eles próprios vítimas da rigidez biológica. Não vale a pena entrar em detalhes. Cada medida individual se produzirá espontaneamente. Se o princípio básico de afirmação da sexualidade e a proteção social à sexualidade dos adolescentes e das crianças forem aceitos, de um ponto de vista econômico, só as relações naturais de trabalho, isto é, as dependências econômicas naturais dos homens entre si, poderão constituir o enquadramento e o fundamento necessários à transformação biológica das massas humanas. É a soma de todas as relações naturais de trabalho que chamamos democracia do trabalho, é a forma da organização natural do trabalho. Estas relações de trabalho são, na sua essência, funcionais e não mecânicas. Não podem ser organizadas arbitrariamente,
pois resultam espontaneamente do próprio processo de trabalho. A dependência recíproca de um carpinteiro em relação a um ferreiro, de um cientista natural em relação a um lapidador de vidro, de um pintor em relação ao fabricante de tintas, de um eletricista em relação a um metalúrgico é dada naturalmente pela interligação das funções do trabalho. Não se pode conceber uma lei arbitrária, capaz de alterar essas relações naturais de trabalho. Não se pode tornar o homem que trabalha com o microscópio independente do lapidador de vidro. A natureza das lentes é ditada exclusivamente pelas leis da luz e pela tecnologia, assim como a forma das bobinas de indução é determinada pelas leis da eletricidade. E as atividades humanas são ditadas pela natureza das suas necessidades. As funções naturais do processo de trabalho são inteiramente independentes de qualquer tipo de arbitrariedade autoritária e mecanicista. Funcionam livremente e são livres, no sentido mais rigoroso da palavra. Só elas são racionais e por isso só elas podem determinar a existência social. Mesmo os generais psicopatas são dependentes delas. O amor, o trabalho e o conhecimento abarcam tudo aquilo que está contido no conceito de democracia do trabalho. É certo que as funções naturais do trabalho, do amor e do conhecimento podem ser mal utilizadas e mesmo sufocadas, mas elas regulam a si próprias por sua natureza. Desde que existe o trabalho humano, e continuarão a regular-se enquanto existir um processo social, elas constituem a base fatual, e não a exigência da democracia do trabalho. O conceito de democracia do trabalho não é, portanto, um programa político, não é uma antecipação idealizada de um plano econômico ou de uma ordem nova. A democracia do trabalho é um fato que até agora escapou à percepção humana. A democracia do trabalho não pode ser organizada, do mesmo modo que a liberdade não pode ser organizada. Não se pode organizar o crescimento de uma árvore, de um animal ou de um homem. O crescimento de um organismo é livre, no mais rigoroso sentido do termo, pela própria função biológica. Igualmente livre é o crescimento natural de uma sociedade. Regula a si próprio e não necessita de legislação, mas pode ser impedido ou desviado. Acontece que a função de todo e qualquer tipo de dominação autoritária é precisamente a de entravar as funções naturais de autorregulação. Deste modo, a tarefa de uma ordem verdadeiramente livre não poderá deixar de ser a de eliminar todo e qualquer tipo de entrave às funções naturais. Para isso são necessárias leis rigorosas. Assim, a democracia, se tiver intenções sérias e verdadeiras, é uma manifestação direta da autorregulação natural das funções do amor, do trabalho e do conhecimento. E a ditadura ou, em outras palavras, o irracionalismo dos seres humanos, coincide com os entraves a esse processo natural de autorregulação. Daí se conclui inevitavelmente que a luta contra a ditadura e o desejo irracional de autoridade sentido pelas massas humanas só pode consistir em uma realização fundamental. As forças que são naturais e vitais, no indivíduo e na sociedade, devem ser claramente separadas de todos os obstáculos que atuam contra o funcionamento espontâneo dessa vitalidade natural. As primeiras têm de ser promovidas, os últimos, eliminados. A regulação humana da existência social jamais pode atingir as funções naturais do trabalho. A civilização, no sentido positivo da palavra, não pode deixar de ser a criação das condições ótimas para a evolução das funções naturais do amor, do trabalho e do conhecimento. Embora a liberdade não possa ser organizada, porque qualquer organização é contrária à liberdade. As condições que abrirão o caminho às forças da vida podem e devem ser organizadas. Não dizemos àqueles que trabalham conosco como ou que eles devem pensar. Não organizaremos seu pensamento. Mas exigimos que todos aqueles que trabalham no nosso setor se libertem das maneiras falsas de pensar e de agir que lhes foram impostas pela educação que receberam. Deste modo, as suas reações espontâneas libertam-se de maneira racional. É ridículo conceber a liberdade de maneira tal que a mentira possa ter o mesmo direito que a verdade, em tribunal. Uma democracia do trabalho autêntico não confere à irracionalidade mística os mesmos direitos que à verdade, nem à repressão sobre as crianças os mesmos direitos que à sua liberdade. É ridículo discutir com o assassino o seu direito de assassinar, mas comete-se sempre esse erro em relação aos fascistas. Em vez de se considerar o fascismo como a irracionalidade e a infâmia organizada pelo Estado, vê-se nele uma forma de Estado, em pé de igualdade com as outras. Isto acontece porque todos têm o fascismo em si mesmos. É evidente que também o fascismo às vezes tem razão, do mesmo modo que o doente mental.
O problema é que ele não sabe quando tem razão. A liberdade, considerada dessa perspectiva, transforma-se numa realidade simples, facilmente compreensível e palpável. A liberdade não tem de ser conquistada, dado que existe espontaneamente em todas as funções da vida. O que é preciso conquistar é a eliminação de todos os obstáculos à liberdade. Nesta perspectiva, o arsenal da liberdade humana é imenso e extremamente rico em meios, quer biológicos, quer mecânicos. Não há nada de extraordinário a conquistar, apenas a que dar livre curso à vida. O sonho ancestral pode tornar-se realidade, quando se compreende a realidade. Nesse arsenal da liberdade, encontramos os seguintes elementos: um conhecimento vivo e espontâneo das leis naturais da vida, por parte dos seres humanos de todas as idades, condições sociais e raças. Deve-se eliminar a deformação desse conhecimento provocada por concepções e instituições hostis à vida, rígidas, inflexíveis, mecânicas e místicas. As relações naturais de trabalho entre os homens e as mulheres e o seu natural prazer no trabalho, que são ricas de força e de possibilidades futuras. É preciso eliminar tudo o que impede a democracia natural do trabalho, limitações e regulamentos arbitrários, hostis à vida, autoritários. A sociabilidade e a moralidade naturais estão presentes em homens e mulheres. É preciso eliminar o moralismo repugnante que abafa a moralidade natural, justificando a sua ação com os impulsos criminosos que ele próprio gerou. Esta guerra elimina, como nenhuma outra guerra até agora o fez, muitos obstáculos à autorregulação natural que parecia impossível eliminar em tempo de paz. Por exemplo, a relegação da mulher às tarefas domésticas, que é um hábito autoritário e fascista, e ainda as negociatas, a usura, a exploração, a existência de fronteiras nacionais artificiais, etc. Não somos daqueles que afirmam que as guerras são necessárias ao progresso da civilização humana. O fato é que a organização mecânica, mística e autoritária da sociedade e da estrutura humana produzem incessantemente a destruição mecânica de vidas humanas na guerra. Aquilo que é vivo e livre no homem e na sociedade revolta-se contra isso. Como nas guerras o atrofiamento biológico do homem e da sociedade se manifesta em proporções inauditas e mortíferas. Aquilo que é realmente vivo forçosamente empreende todos os esforços que em circunstâncias menos precárias não seria capaz de realizar, pelo simples motivo de que não compreendeu ainda a si mesmo. Admitimos que o homem tem permitido, através dos milênios, que seu corpo se transforme cada vez mais em máquina e seu pensamento se torne cada vez mais irracional. Isto desde que ele começou a sofrer a influência da produção de máquinas. Mas não compreendemos de que modo se poderá neutralizar essa degeneração mecânica do organismo e liberar as forças de autorregulação existentes no homem, enquanto as massas humanas continuarem sujeitas à pressão e à influência da máquina. Nenhuma pessoa sensata exigirá ou suporá que nós possamos destruir a civilização da máquina. Não existe contrapeso significativo para compensar as influências biologicamente destruidoras da tecnologia da máquina. São necessários fatos mais palpáveis do que exposições científicas para pôr fim à rigidez biológica do homem. E esta guerra, com a sua disciplina e com a crescente automatização, é mais propícia ao reforço da rigidez biológica do que à sua eliminação. Essa objeção é absolutamente correta. Na realidade, com os meios técnicos de que a humanidade dispõe, não parece haver hipótese de fazer recuar a degeneração biológica da raça de animais chamada homem. Durante muito tempo hesitei em divulgar os conhecimentos que adquirira no domínio da reprodução biológica da civilização da máquina. Dizia a mim mesmo que é inútil proclamar verdades que não podem surtir efeitos práticos. A resposta para este doloroso dilema surgiu espontaneamente quando me interroguei sobre o modo como eu mesmo chegará às formulações funcionais nos domínios da psiquiatria, sociologia e biologia, chegando desse modo a esclarecer e substituir a mecanização e o misticismo naqueles três domínios. Não me considero um super-homem. Não sou muito diferente da média das pessoas. Como é que consegui então encontrar uma solução que a todos os outros se mantivera vedada? Gradualmente, comecei a compreender que a minha prática profissional de dezenas de anos, em que me ocupei do problema da energia biológica, me obrigara a libertar-me dos métodos e concepções mecanicistas e místicas, para poder me dedicar exclusivamente ao meu trabalho nos organismos vivos. Isto significa que foi o meu trabalho que me obrigou a aprender a pensar funcionalmente. Se eu tivesse me limitado a seguir a estrutura mecânica e mística que herdei da minha educação, não teria descoberto um único fato da biofísica.
Orgônica. Comecei a trilhar a via até então oculta que me levaria à descoberta do orgone quando entrei no domínio do proibido das palpitações orgásticas do plasma. Olhando para trás, percebi claramente que a minha evolução tinha passado por muitos pontos críticos em que teria sido possível recuar da minha visão funcional e viva das coisas para uma visão mecânica e mística. Nem eu sei como escapei a esse perigo, mas tenho a certeza de que a visão funcional da vida, que contém tantas respostas essenciais para o caos atual, se alimentou do meu trabalho com a energia biológica, a energia orgônica. O desconhecimento das leis do funcionamento biológico produziu a mecanização e substituiu a realidade viva pelo misticismo. No entanto, o orgone cósmico, a energia especificamente biológica que existe no universo, não funciona de modo mecanicista e não é de natureza mística. Esta energia orgônica é regida pelas suas próprias leis funcionais específicas, as quais não podem ser compreendidas de modo rígido material, mecanicista ou em conceitos de eletricidade positiva ou negativa. Obedece a leis funcionais como a da atração, dissociação, expansão, contração, irradiação, pulsação, etc. Duvido que a energia orgônica se preste a qualquer tipo de assassinato e, portanto, a qualquer técnica mecanicista de extermínio. Esta guerra ou a próxima aumentarão extraordinariamente a necessidade das funções que asseguram a vida. As radiações orgônicas são a contribuição importante que a economia sexual oferece para a continuação do gênero humano. Mais cedo ou mais tarde, círculos e grupos cada vez mais vastos de pessoas familiarizar-se-ão com as funções do orgone. No processo de trabalho com a energia cósmica vital, o homem será forçado a aprender a pensar em termos funcionais e vivos para poder dominar o orgone cósmico. Do mesmo modo que aprendeu a pensar em termos psicológicos quando se abriram as portas para o conhecimento da sexualidade infantil, ou em termos econômicos quando foram reveladas as leis econômicas. No processo de compreender e dominar as leis mecanicistas da natureza inanimada, o próprio homem foi forçado a se tornar mecanicamente rígido. Do mesmo modo, essa analogia é perfeitamente lícita. Cada nova geração que quiser dominar cada vez melhor o processo das funções vitais orgônicas aprenderá a compreender, a amar, a proteger e a desenvolver a vida. Peço que esta conclusão não seja tomada por uma proclamação messiânica. Considero-me, como por várias vezes tive ocasião de salientar nos meus escritos, um verme no universo, um simples instrumento de uma determinada lógica científica. Faltam-me inteiramente certas características como a megalomania que levou o general pestilento a executar os seus atos criminosos. Falta-me a convicção de ser um super-homem e, consequentemente, a convicção de que as massas são racialmente inferiores. A conclusão principal que deduzi da descoberta do orgone é uma conclusão modesta mas verdadeira, comparável, por exemplo, à descoberta de que é possível vencer a força de gravidade da Terra, se enchermos um balão com um gás mais leve do que o ar. Não tenho, como muitos dos meus amigos esperavam, um remédio que nos capacite a realizar mudanças políticas imediatas. Fatos como autorregulação biológica e natural, democracia natural do trabalho, orgone cósmico, caráter genital, etc. são armas que a economia sexual fornece ao gênero humano, para que este possa libertar-se de elementos de escravidão, como rigidez biológica, couraças musculares de caráter, ansiedade do prazer e impotência orgástica, autoridade formal, submissão à autoridade, irresponsabilidade social, incapacidade para a liberdade, etc. É característica essencial deste trabalho o fato de que ele foi produzido com prazer, prazer em investigar e descobrir, prazer na percepção da sabedoria e da decência espontânea da natureza, não esperando em troca riquezas, medalhas, reconhecimento acadêmico e popularidade, e certamente não resultou de nenhum prazer sádico de torturar, de oprimir, de fomentar a mentira e a burla, de conduzir guerras e aniquilar a vida. Isso é tudo.